Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Estamos na plataforma da depressão. Estamos estudando sobre a depressão, estamos fazendo a leitura sobre a depressão na Bhagavad Gita. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. E o tema é depressão. Um tema bem conhecido das almas condicionadas neste planeta Terra. Porque acredito que todos já sentiram, sentem ou sentirão depressão. Porque a palavra depressão, ela nos traz um aglomerado de palavras depressão. Então, toda vez que nós estamos sob pressão de alguma coisa, nós caímos em depressão. E por que nós sentimos essa pressão? Porque nós estamos desconectados de nós mesmos, e estando desconectados de nós mesmos, com certeza, nós estamos desconectados do divino, da suprema personalidade de Deus, o todo atrativo, o todo atraente, Senhor Krishna. Na filosofia védica, aquele que é o supremo controlador de tudo. Então, a depressão, ela chega no patamar de quando nós estamos querendo ser Deus, querendo ser o controlador, querendo ser aquele que controla, que desfruta, que permite, que diz isso é meu, eu sou isso. Eu e meu são duas palavras, duas expressões que combinam de uma certa forma com a depressão. Por quê? Porque quando você quer dizer eu sou aquele que faz tudo, isso é meu, e quando você não é nem aquele que faz tudo, e nem as coisas que você tem são suas, você de uma certa forma você se sente pressionado. E ao se sentir pressionado, essa depressão, você cai nesse sentimento de lamúria, nesse sentimento de, digamos, de uma certa invalidez emocional, e você vai ficar perdido, digamos assim. Eu estava pensando aqui numa palavra que mais se adequasse aqui à depressão. Isso, quando a gente está em depressão, a gente está sob pressão e, consequentemente, nós estamos perdidos, porque nós devemos nos achar. E como é que nós vamos nos achar? Quando a gente entender que nós não somos esse corpo. E ao entender isso, agora, ouvir, eu não sou o corpo. Ok, tudo bem, eu não sou esse corpo, essa máquina, beleza. Mas, se sentir uma alma neste corpo, é muito mais difícil. Por quê? Porque a gente age o tempo todo com falso ego. 90% da nossa fala, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, nós estamos em falso ego. E o falso ego, ele quer ser o Senhor, ele quer ser Deus, ele quer estar controlando tudo, controlando todos. E aí, nesse processo, a gente entra em depressão. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não controla absolutamente nada. Então, nesse contexto do texto da Bhagavad Gita, do capítulo 2, do verso 14, resumo do conteúdo da Gita, nós vamos ler hoje o verso que traz essa leitura, essa iluminação acerca da Suprema Personalidade de Deus, que nos fala para nos ajudar a sairmos dessa depressão. Então, vou fazer minhas reverências com a Guiana, Timiranda, Sia, Guiana, Janasa, Lakaya, Shaksu, Militayena, Jena, Tasmaishi, Guruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Por quê? Porque eu estou aprendendo com Deus, eu estou aprendendo com a Bhagavad Gita, eu estou aprendendo com a ciência suprema sagrada. E o meu mestre é Deus, o meu mestre é Krishna, o meu mestre é minhas mestras, minha mestra maior, que me leva ao conhecimento do meu pai, é a escritura sagrada da Bhagavad Gita, que funciona como uma mãe, que traz as informações.
para que eu possa sair dessa depressão. Então, abrindo meus olhos para o conhecimento, eu saio dessa ignorância e eu saio desse oceano de misérias que eu me debato toda hora, sempre acontecendo coisas. Ah, tá tudo bem. Não, a gente não tem nada bem. Aparentemente eu estou bem. Aparentemente ainda não surgiu um problema maior. Aparentemente eu estou tentando entender que eu não sou Deus e que eu tenho que lidar bem com esse pensar, com esse sentir, com esse agir. Então, capítulo 2, verso 14, depressão. A depressão. Ó filho de Kunti, o aparecimento transitório de felicidade e de aflição. Então, aqui já está, aqui a Suprema Personalidade, Deus já faz essa dualidade, já traz essa dualidade da transição entre felicidade e aflição, porque uma hora a gente está em felicidade, outra hora a gente está em aflição. E seu desaparecimento, ou seja, o aparecimento e o desaparecimento, no seu devido tempo, são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e de verão. Então, a Suprema Personalidade de Deus, nesse capítulo, nesse verso, ele diz, tanto o aparecimento quanto o desaparecimento no tempo transitório de você transitar entre a felicidade e a aflição, são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão, porque elas aparece o verão e vai embora. Aí vem a próxima estação. Aí aparece a próxima estação, ou seja, verão, outono, inverno, primavera, se é que eu estou na sequência certa. Mas o que eu quero dizer é que o aparecimento, eu não, quem quer dizer é Krishna, o filho de Kunti, o aparecimento transitório da felicidade e da aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão, ou seja, tudo vai aparecer e vai desaparecer, mas tem gente que não consegue fazer com que as coisas que nós chamamos de ruins, de negativas, desapareçam. Elas estão sempre vibrando nessa atmosfera de viver na mesma plataforma da reclamação, da lamúria, da lamentação, da depressão, da ansiedade, não mudam. Mesmo que Krishna diga aqui que elas são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão, surgem da percepção dos sentidos, percepção sensorial, ó descendente de Bharata. E é preciso aprender a tolerá-lo sem perturbar-se. Então, é preciso aprender a tolerar a depressão sem se perturbar. Aí você pode dizer, meu Deus do céu, que coisa essa moça, essa menina, essa Ana Cláudia Chandra está lendo aqui. Que eu tenho que suportar a depressão, eu tenho que tolerar sem me perturbar. Como eu faço isso? Se eu vou ao psiquiatra, se eu tomo um remédio, se eu vou fazer terapias e eu não consigo fazer com que essa depressão saia de mim, como as estações de inverno e verão, que elas vêm e vai, elas vêm e vão, né? Por que a gente não consegue? Porque a gente está olhando para a gente o tempo todo e se esquecendo de olhar para o sol, a vitamina D, os exercícios na praia, tomar um banho de mar, louvar a Deus sobre todas as coisas, olhar para si próprio e ver que eu sou uma alma e não sou um corpo, e que essas doenças não existem, porque elas não pertencem à alma, e sim a um corpo que está degradado, que está condicionado, que está doente e que precisa de cura, o meu corpo. Então, é preciso aprender a tolerar, como diz a Suprema Personalidade de Deus, sem se perturbar. Vamos ver o que é que Srila Prabhupada nos diz, salve Srila Prabhupada, nosso querido mestre, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Na adequada execução do dever, a pessoa tem de aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição. Então, na execução do dever, nós temos que tolerar não só a depressão, porque estamos falando aqui do tema depressão, mas qualquer coisa que surja nessa transição. Calor, frio, ai que calor, meu Deus que calor. Não adianta você ficar falando isso. Você vai perturbar sua mente. E o que adianta? Adianta você ter equanimidade, equilíbrio, controle dos seus sentidos, controle da sua mente.
Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho de madrugada, mesmo durante o mês de Magar, janeiro e fevereiro, que é um mês muito frio na Índia, chama-se o mês de Magha. Na Índia, faz muito frio nessa época, no mês de janeiro e fevereiro. Porém, apesar disso, uma pessoa que acata os princípios religiosos não hesita em tomar seu banho. Da mesma forma, uma cozinheira não hesita em cozinhar nos meses de maio e junho, a parte mais quente da estação do verão no hemisfério norte. Então, tudo tem sua época, tudo tem o seu lugar, tudo tem as suas regras e regulações. Né? Tomar banho frio de madrugada é uma regulação para quê? Tem tantas benesses dentro da medicina Ayurveda, medicina dos Vedas. E também, se a gente vai cozinhar naquela época quente, também tem suas consequências. Todos devem executar seu dever apesar das inconveniências climáticas. Vou ler mais 2 vezes. Todos devem executar seu dever apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos grandes guerreiros kshatriyas. Embora tenha de lutar com algum amigo ou parente, a pessoa não deve se afastar do seu dever prescrito. Aqui se fala de Arjuna. Arjuna é a principal peça-chave da Bhagavad Gita, porque ele está dialogando com a Suprema Personalidade de Deus, e ele não queria lutar contra seus parentes, mas ele tinha que lutar contra seus parentes, não por ele ser ruim ou querer destruir sua família, mas porque era seu dharma, lutar contra aqueles parentes que estavam no modo da escuridão, no modo da ignorância, no modo da irreligião. E toda vez que tem um movimento irreligioso nesta terra, que as pessoas não querem saber de Deus, que as pessoas querem saber de sambar, e lá, digamos assim, numa analogia, a Suprema Personalidade, ela vem, comanda seus avatares. Aí você pode dizer, uau, a Suprema Personalidade de Deus vem à Terra. Jesus não veio, que é filho de Deus, por que Deus não pode vir também e fazer o que ele quer e bem quer? Se tudo ele criou. Então a gente deve lutar, porque é o nosso dever lutar contra a depressão, lutar com todas as coisas que aparecem, como ele diz aqui, a execução do dever, na execução do dever a pessoa tem de aprender a tolerar. Então a palavra tolerância aparece aqui como uma ferramenta-chave. O aparecimento e desaparecimento da transição, dualidades de felicidade e aflição, de frio e calor, saúde e doença, riqueza e pobreza, sorrisos e lágrimas. Então a gente vive nesse mundo material, no mundo de dualidades. Convém seguir as regras e regulações prescritas dos princípios religiosos para que o sujeito possa elevar-se à plataforma do conhecimento, porque somente pelo conhecimento e pela devoção alguém poderá libertar-se das garras da ilusão de Maya. Então aqui novamente Srila Prabhupada diz que através das regras e regulações que nós devemos seguir, porque ninguém consegue chegar perto de Deus sem regras e regulações. Se você acha que você vai chegar perto de Deus com sua cabeça pensando em matéria 24 horas, você está enganado. Então, temos que seguir princípios religiosos, regras e regulações que são prescritas nas escrituras védicas para que nós possamos nos elevar à plataforma do conhecimento. E essa plataforma do conhecimento vai nos tirar da ignorância que nós nos encontramos. Ninguém sai da ignorância sem conhecimento. Ninguém sai da ignorância sem estudo espiritualista, sem estudo transcendental. Ah, mas eu estou estudando, eu tenho PhD, eu tenho doutorado, mestrado, tudo isso é material. Tudo isso vai lhe enredar mais ainda. Então, ele diz aqui, somente pelo conhecimento e pela devoção, 2 palavras-chave, conhecimento e devoção, você pode se libertar desta ilusão. Que ilusão? Yoga Maya. A yoga da ilusão que nos prende neste mundo material, neste cativeiro terreno. Os 2 diferentes nomes dados a Arjuna também são significativos. Tratá-lo de Kunteya significa aludir a seus grandes laços consanguíneos por parte de sua mãe. E chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte do pai. Então a gente também tem as nossas grandezas materiais, que são as famílias do pai, a família da mãe, mas isso também não passa de ilusão. Por quê? Porque a nossa grande
erudição, digamos assim, gratidão, Krishna, que me deu essa palavra, seria a gente buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos tira do enredamento material. É muito bom louvar mãe, pai, família, blá, 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 mas sem se apegar, honrar, né? Mas buscar o conhecimento e a devoção por Deus para que a gente saia desse condicionamento material. Então, a gente também, através da nossa descendência, a gente também tem a responsabilidade na execução dos deveres, portanto, a gente não pode deixar de lutar para ajudar um amigo, para ajudar uma família, para ajudar até mesmo um animal que está doente, um pet. A gente não pode deixar de ajudar uma pessoa idosa. A gente não pode deixar de fazer caridade para as pessoas que estão necessitadas. Então, Senhor Deus, Ele é o Senhor dos sacrifícios, das austeridades, das caridades e das penitências. Então, se você oferece tudo para Deus, você já está em Bhakti Yoga. Você está oferecendo tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você recebe, tudo que você dá. Tudo em todos os sentidos, sem exceções. Então, a depressão, ela vem justamente porque você se esquece de tudo isso aqui que foi falado. Da tolerância, do dever, de você resistir à aflição, à felicidade e à aflição, de você entender que tudo é transitório nesse mundo material, como a Suprema Personalidade de Deus disse neste verso da Gita 2.14, capítulo 2, verso 14. Então, nesse processo, o aparecimento e o desaparecimento de todas as coisas comparadas aqui, nessa analogia do nosso querido Krishna, que ele diz que são como estações de inverno e verão, ou seja, tudo passa, tudo sempre passará. Então, se você está com depressão, se você já teve depressão, se você sente depressão, entenda que isso faz parte do seu corpo e que a alma ela não tem nada a ver com nada disso. E aí, como é que a gente faz para se curar? A gente busca o conhecimento e a devoção para poder se libertar das garras de Maya e da ilusão que nos leva à depressão. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do ISO Espiritualidade. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita. Se você gosta do que eu falo, deixe seu like, vá lá na mãozinha e clique lá e compartilhe sabedoria, que você está fazendo um grande serviço para Deus, não para mim. Gratidão. E vamos nos curar dessa depressão com conhecimento e devoção para sair dessa ilusão, dessas doenças transitórias e que não pertencem à alma, porque eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Então, se eu sou uma alma, nada que afeta o meu corpo vai afetar minha alma, porque a alma é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Já diz a Suprema Personalidade de Deus na Bhagavad Gita. Gratidão.